Olá, pessoal. Meu nome é Diego Matos dos Santos. Eu sou estudante de Tecnologia em Gestão Comercial na FAESA. Estamos aqui hoje com o Pedro, fazendo a gravação desse podcast, falando sobre planejamento estratégico e empreendedorismo. Pedrão, obrigado pela participação, cara. Vou te fazer a primeira pergunta e a principal. Quero que você diga aqui quem é o Pedro, onde o Pedro trabalha, qual é o cargo do Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Oi, Diegão, beleza? Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui. Meu nome é Pedro Henrique Graça Silva Lopes. Eu tenho duas filhas, Liz e Lawane, uma de 7 e outra de 3 anos. Eu sou casado com Jéssica há 12 anos. Cara, eu sou gestor comercial, eu executo a função de supervisor comercial estratégico na rota, em loco, na rua, com uma equipe comercial. Essa minha trajetória é muito legal porque eu participei dos processos internos da companhia. Eu vim do processo de televendas, que é um vendedor interno, que faz aquele atendimento de call center, basicamente. O processo meu foi diferente dos demais. A maioria vem ou por uma seleção, por uma indicação para um cargo de liderança, e eu fui um projeto meio que piloto dentro da companhia, que se iniciou e hoje é quase os pilares da companhia. Depois da minha ida, algumas pessoas passaram por esse trajeto. Então, eu participei do Televendas, eu fui promovido do Televendas para um gestor comercial interno, para as atividades internas, em tratativas com os representantes, as operações diárias, e 1 ano e meio executando essa função, eu tive o privilégio de me tornar um supervisor itinerante, viajando todo o Brasil, tendo o privilégio que a nossa função de gestão pode nos proporcionar. Então, eu acabei conhecendo quase todo o Brasil, só me falta o Sul, e logo em seguida eu tive uma oportunidade para gerir a equipe do Espírito Santo, que é o case da companhia, e hoje eu sou gestor há 4 anos da equipe do Espírito Santo, em torno de 17 a 18 representantes, com um apoio, uma parte de Minas Gerais, que chega a 31 representantes comerciais. Diegão, um pouco da minha trajetória, da minha história. Que bacana, cara, muito legal. Mas, Pedrão, você falou sobre a sua passagem, né, sua ascensão, entrou no Televendas, de lá foi para gestão comercial e logo então foi para a supervisão. Fala um pouco para mim sobre quais são as principais responsabilidades, então, do supervisor comercial da Forteleve hoje. Hoje eu participo aí no planejamento estratégico, na execução da parte operacional em rua da equipe, como eles vão se comportar, qual é a abordagem, como é feita uma abordagem, qual é as oportunidades que eu tenho hoje dentro da loja, qual é o posicionamento da minha marca. Então, assim, a minha operação tem que vir baseada num sell-in, visando um sell-out. Como está sendo feita a negociação sobre preço, sobre posicionamento da marca e como ela está mediante a visibilidade dos clientes. Isso é parte operacional em loco. Porém, quando eu volto para dentro da companhia, falando um pouco da parte estratégica da gestão do negócio, aí eu já trago um pouco das análises de dashboard, de performance, de SKU. Então, eu faço basicamente essas duas funcionalidades, tanto na parte operacional, que eu sou a execução, mas também a minha responsabilidade é enxergar as lacunas que essa equipe está deixando dentro do negócio, qual é o valor dessa perda ou ganho dentro do negócio. E aí eu defino sobre SKU, sobre todos os dashboards que a gente tem de cada representante. Que bacana, cara, muito legal. E a respeito dessa situação, como você costuma fazer esse mapeamento estratégico para alcançar os objetivos da companhia? Então, Diegão, o mapeamento estratégico hoje da Fortileve, ela é muito coesa, ela meio que nos demonstra que nos detalhes mínimos, nas operações mínimas, é que a gente vai enxergar as oportunidades. Então, hoje eu faço uma análise de SWOT, e através dela eu mapeio força, fraqueza e oportunidades. Então, eu vou trazer as forças que a companhia tem, que aí é o posicionamento de mercado, modelo de operação,
pulverização, que são os pilares estratégicos da companhia, política de preço bem definida, então são coisas que a gente enxerga. As fraquezas a gente vem posicionando o que a companhia tem deixado dentro da mesa e força, fraqueza e a estratégia e as ameaças a gente vai definindo, quando é um concorrente, às vezes quando é que aí é muito difícil, mas é uma realidade para o nosso negócio, enxergar que a fraqueza pode ser dentro da nossa operação. Então, são coisas que a gente leva dentro de uma reunião gerencial ou numa análise de liderança e a gente posiciona usando hoje, por exemplo, a análise de SWOT. E todos os outros dashboards que a gente tem em mãos para sacramentar e validar a nossa análise, beleza? Muito bacana, Pedrão. Agora, fala para mim, quais são os principais, os maiores, né? Vamos falar dos maiores desafios que você enfrenta aí na definição e até mesmo na execução dessa estratégia. É muito complicado, Diego. Assim, a gente desenha uma coisa para o ano inteiro, durante o ano algumas coisas se mudam. Governo, política, economia, enfim, tudo isso movimenta para o nosso negócio. A gente é dependente do mercado, entendeu? Então, assim, se a gente tem uma consolidação do trabalho, nós vamos buscar esse fruto através daquilo que a gente pré-definiu, beleza? Porém, existe a variação que a gente não está sob o nosso controle. E ter essa variação que não está no nosso controle vai fugir um pouco da nossa definição daquilo que era para ser feito. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que uma maior dificuldade hoje para quem está na gestão é uma comunicação certa, mais assertiva, definir antes de não ter o tato ali com o problema, além de não ter uma gestão de pessoas também, são coisas que impactam muito, às vezes, uma decisão, porque a gente, por ter uma definição baseada naquilo que foi aceito pelo papel, porque eu digo uma coisa que é muito engraçada, Diego, o papel aceita tudo. Então, você vai lá, define, quando você vai em loco, você vai conhecer, você vai enxergar o potencial, ou se de fato era aquilo, você enxerga um cenário totalmente diferente. Então, eu acho que hoje, para algumas decisões que me impedem de serem executadas ou definidas, ela é a falta de conhecimento sobre os fatos ou pela parte técnica. Muito bacana. E aí você já entra num assunto muito importante, cara, que você acabou citando, que é a respeito do macroambiente, né? Você falou sobre as questões que podem ocorrer, como questão governamental, questão regional, mas dentro disso também tem um ponto que eu vejo que pode fazer muita diferença, principalmente quando se diz sobre a Fortileve, que é uma gigante, né? Você disse que já visitou vários estados. Me fala um pouco sobre como é a concorrência de mercado, de repente, quem são esses concorrentes. Então, Diego, fala assim, hoje, dentro do nosso segmento, a gente é segmentado por algumas matérias-primas que nos definem de mercado. Por exemplo, o polietileno, nós somos a referência, porque nós somos a primeira marca que segmentou o polietileno, mudando o conceito de fibra, que era antigamente um produto consolidado no mercado. Então, hoje a Fortileve é consolidada, sendo líder de mercado no polietileno. A gente traz os reservatórios, os meios ambientes, alguns produtos dessa linha e classe. Quando eu inverto para o PVC, a Fortileve, ela, depois de 12 anos operando no polietileno, ela enxergou o mercado de PVC. Então, é uma empresa de 40 anos, que você falou, ela é uma gigante, mas que ela cresceu trabalhando do mesmo modelo de operação. Então, quando eu falo no reservatório, eu tenho alguns concorrentes, mas que são mais regionalizados, beleza? Então, é uma briga mais regionalizada. Quando eu trago para o PVC, que aí a gente trabalha com tubo, corrugado, aí vou ter algumas grandes marcas também, como Tigre, como Amanco, como a Tramontina nos corrugados, como a Crona, que são grandes marcas também consolidadas no mercado. Por exemplo, tem empresas que têm mais tempo de mercado e, às vezes, perderam um posicionamento para um modelo de operação da Fortileve que avançou. Então, falando um pouco do macro, de onde eu viajei, conheci, do mercado. Os concorrentes são ferozes, Diegão. Alguns lugares são mais duros do que em outros lugares, mas, assim, nada desleal. Então, assim, é muito bom
ter esse tipo de competitividade, porque você tem que se desenvolver um pouco mais, tem que ser um pouco mais analítico para tomar decisões que tragam a rentabilidade, tragam uma vantagem para você entrar naquele modelo de negócio. Por exemplo, dentro do meu estado eu tenho uma vantagem tributária, dentro do estado da outra indústria, se eu não tenho uma indústria lá dentro, eu vou ter uma desvantagem tributária. E assim sucessivos pontos que são analisados para tomar uma decisão, entendeu? Muito legal, Pedrão. Agora, que conselho você daria para um estudante que deseja seguir aí a carreira da gestão estratégica? Diego, cara, eu sou um amante do que eu faço. Eu nunca imaginei me encontrar onde eu me encontrei. Então, assim, para quem está estudando, para quem enxerga hoje esse curso, o projeto da sua vida, cara, vai em frente, pega firme, porque tem muitas oportunidades. A gente está falando hoje da Forte Leve, mas tem multinacionais, tem empresas regionalizadas que podem também te proporcionar muitas coisas muito boas. E, cara, o ambiente comercial, ele é muito bom. Ele te torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais competitiva, uma pessoa com mais habilidades. E, cara, vou falar para você, todas as pessoas que tiverem a oportunidade, vão em frente. Não abandone o curso, não desista, porque assim, eu fui privilegiado por um processo. Então, cara, é hoje a melhor escolha que eu pude fazer para minha família, para minha casa, porque isso muda os patamares financeiro, isso muda os patamares de acessibilidade, gestão comercial, ela vai te colocar em alguns lugares, algumas cadeiras que você às vezes não pensava em si, poder sentar, se conversar, estar ali, entendeu? É um ambiente que te transforma e te mostra verdadeiramente, às vezes, o poder da escolha. Então, assim, vai te colocar para fazer isso. Imagina você ter o poder de escolher entre o sim e o não para tomar uma decisão. Então, assim, é muito bom. E você está cursando, estudando, vai te dar uma qualidade e uma habilidade maior para tomar essa decisão com um pouco mais de segurança. Então, não desista. Muito obrigado, Pedrão. Agradeço a você pela sua disponibilidade, por estar compartilhando aí um pouco da sua experiência, um pouco da sua trajetória com pessoas que irão assistir esse vídeo e que, com certeza, também vão utilizar com base disso para tomar as suas decisões e para entender um pouco mais do que é esse mercado. Pedrão, obrigado de coração. Desejo sucesso aí na sua caminhada e até mais, cara. Diegão, muito obrigado. Eu te agradeço. Bom te ver, cara. Abraço, tudo de bom para você. Um abraço. Tchau, tchau.